Vamos suavizar nosso corpo, manter nossa coluna ereta, relaxar os ombros, entrelaçar as mãos encostando os polegares, deixar os pés separados. Hoje vamos dar continuidade ao livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Nós estamos no capítulo 3, os 5 princípios. O professor Usui compreendeu também que muitas doenças fazem parte do processo de aprendizagem das pessoas, não cabendo ao reikiano criar expectativas em relação aos resultados da sessão. Uma recuperação prematura seria uma agressão ao processo de evolução do indivíduo, que Jesus disse: não jogar pérolas aos porcos. Ficou claro, não devemos usar nosso tempo valioso com aqueles que não estão ainda em condições de consciência de recebê-lo e valorizá-lo. Usui entendeu que não deveria usar seu conhecimento para tratar o mundo, sem apontar a direção, sem mostrar às pessoas como elas poderiam se ajudar. Ele tinha feito o contrário do que budistas faziam, concentrando-se na saúde do corpo físico e não do espírito, consciência. Mikao Usui entendeu então porque as grandes religiões se concentram no tratamento do espírito. Para haver uma mudança da situação da pessoa, deve haver uma mudança de atitude. Somos o que pensamos. Devemos projetar somente pensamentos de amor e gratidão e criar uma vida repleta de carinho, saúde e abundância. Tornou-se clara a importância da alquimia interior, a transformação do nosso chumbo interior em ouro. Naquele momento, ficou claro para ele que as pessoas precisavam de diretrizes que as ajudassem a crescer em compreensão e a assumir mais responsabilidades por sua própria situação de vida. Nessa ocasião, Usui recebeu do imperador Meiji os 5 princípios do Reiki, que provocaram mudanças significativas nos tratamentos, nos 5 princípios, nos tratamentos posteriores por ele, que provocaram mudanças significativas nos tratamentos posteriores por ele realizadas. Encontrei muitas variações dos 5 princípios do Reiki que foram adaptadas no Ocidente. A tradução mais próxima do original, que se encontra no memorial a Mikao Usui, é a seguinte: só por hoje não se zangue, só por hoje não se preocupe, só por hoje expresse sua gratidão, só por hoje seja aplicado em seu trabalho, só por hoje seja gentil com os outros. Então, ele colocou, Johnny de Carli colocou esses 5 princípios. Os nossos são semelhantes, só por hoje seja calma, só por hoje eu confio, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje agradeço, só por hoje sou uma pessoa gentil, suave, doce, saudável, maravilhosa, aberta a todo bem divino, que assim seja. Então, todo esse trabalho de recitar os 5 preceitos vai nos auxiliar a firmar nossa estrutura interna
Isso vai nos fazer melhorar. Que assim seja. Relaxando o nosso corpo, soltando os ombros, suavizando a coluna vertebral, mantendo-a ereta, abdômen para dentro, relaxar as pernas, os joelhos, pés separados, entrelace as mãos, encoste os polegares, feche os olhos. Vamos dar continuidade ao livro Reiki, Terceiro Milênio. Vamos ver agora os 5 princípios do Reiki. Esse livro é de Johnny DeCarli. O professor me causou quando se decepcionou no trabalho com os mendigos em Kyoto, percebeu alguns aspectos importantes da natureza do ser humano e desenvolveu, baseado no que era pregado pelo imperador chinês, os 5 princípios básicos do Reiki. A princípio tinha esperanças de dar aos pedintes a oportunidade de se reintegrar na sociedade. Muitos tentaram e falharam ao assumir as responsabilidades de sobrevivência cotidiana. Ficou clara a importância da participação da própria pessoa no seu processo de recuperação através da evolução da consciência. Evidenciou-se a importância do desejo de melhorar. Havia necessidade de da ajuda a ser solicitada, e havendo a participação de um terapeuta, a retribuição, a troca de energia pelos serviços prestados era fundamental. Tratando gratuitamente, ele fortalecia ainda mais a condição de pedinte, acomodando os mendigos no lugar de meros receptores. Para que o equilíbrio seja mantido, há necessidade da contrapartida, da devolução do esforço, seja em dinheiro, serviços ou qualquer outra troca, concluiu o Zui. Ficou claro que o reikiano não deve insistir quando o reiki é rejeitado e que ressarcir o tempo do terapeuta, não o custo da energia do reiki, que é gratuita e ilimitada, serve tanto para evitar no receptor um sentimento de débito, quanto para se dar mais valor ao método. Então, nós vamos ver em determinados pontos, vamos ver adiante os 5 princípios do Reiki. É importante que nós estudemos e valorizemos tudo aquilo que nós recebemos. Que a Luz Suprema esteja conosco, que saibamos nos organizar, preservando a nossa dignidade profunda para chegar ao autoconhecimento. Namastê. Vamos agora relaxar nosso corpo, soltar os ombros, endireitar bem a coluna, colocar os pés separados no chão, entrelaçar as mãos encostando os polegares. Hoje vamos dar continuidade ao livro Reiki, a terapia do terceiro milênio, do professor Johnny DeCarli. Nós estamos lendo sobre Madame Takata. Foi a senhora Takata que, em 1970, deu início à tradição de cobrar $10.000 para iniciar um mestre de Reiki. Segundo membros da Usui Shiki Reiki Ryoho Gakkai, nunca houve uma obrigatoriedade de se cobrar os tratamentos de Reiki. O Dr. Hayashi cobrava o que as pessoas podiam pagar e, se elas fossem pobres, tratava-as gratuitamente. Sua clínica de Reiki não era lucrativa, mas sim fruto do desejo de ajudar as pessoas.
Muitos de seus alunos pagavam treinamento de reiki, trabalhando na clínica. Mikao Usui também tornou-se popular, ajudando as vítimas do terremoto de Tóquio. Conforme indicado em seu memorial, eram pessoas que naquela situação não tinham como pagar seus tratamentos. Durante 30 anos, Takata ministrou cursos e tratou pessoas, garantindo assim a divulgação do reiki no mundo. Nesse período, sentiu necessidade de passar a totalidade dos ensinamentos de reiki. Então, iniciou 22 mestres, recomendando-lhes respeitar a liderança de sua neta Philips Lei Furumoto, sucessora de Takata, e dando-lhes permissão para formarem novos mestres após sua morte. Nessa época foi criada a American International Reiki Association, AIRA. A neta de Takata, Philips Lei Furumoto, recebeu desde menina o primeiro grau de iniciação diretamente da avó, que comumente aplicava-lhe o reiki. Somente após cursar a universidade, em 1970, quando completou 27 anos, é que foi iniciada no segundo grau. Em 79, começou o seu treinamento para mestre. Nos anos seguintes ao falecimento da avó Philips assumiu inteiramente a responsabilidade e compreensão dessa posição. Takata faleceu no dia 12 de dezembro de 80. Suas cinzas foram colocadas no templo budista de Hilo. Recentemente, as cinzas foram transferidas para outro local por sua neta, Phyllis. Reuniram-se os 22 mestres e resolveram reestruturar e dar continuidade à American International Reiki Association, AIRA. Alguns mestres, após divergências comandados por Philips Lei Furumoto, criaram, em 1983, uma segunda associação denominada Reiki Alliance. Posteriormente, Phyllis também se desligou dessa associação por ela mesma criada. Phyllis Lei Furumoto, fundadora da Reiki Alliance. Doutora Bárbara Rei, por divergências com a neta de Takata, deixou de usar o nome Reiki e deu nova denominação à prática, chamando-a de Radiance Technique. Por muito tempo a história do Reiki nos foi passada com distorções e apenas nos últimos anos tivemos a oportunidade de começar a reconstruí-la com dados mais confiáveis. Sabemos hoje que, face ao momento histórico pós-guerra, alterações foram feitas com o passar dos anos, a fim de que o método Reiki fosse introduzido no Ocidente dentro de uma visão mais racional, principalmente no que concerne ao descobridor Mikao Usui. Vivemos um momento de resgate da verdadeira história do Reiki. Houve muitas descobertas recentes sobre o Reiki. É sempre importante continuarmos flexíveis e abertos a essas informações. Aqui temos, vamos ler depois, os 22 mestres de Takata em ordem alfabética. Bárbara Brum, Bárbara Coloque, sexta mestra iniciada por Uayu Takata. Bárbara Weber Rey recebeu treinamento em 78 e 80.
ajudou a fundar a Reiki Association junto com a mestre Takata, grã-mestre reconhecida pela associação por ela fundada, Betty Gray, Bethel Feig, falecida, Dorothy Baba, falecida, Ethel Lombardi, Fran Brown, membro da Aliança Reiki, autora do livro Living Reiki, Takata Stishin, sétima mestre iniciada em janeiro de 79, George Araki, Haruko Boi, Iris Ishikuro, falecida, John Harvey Gray, membro da Aliança Reiki, Kei Yamashita, irmã de Hawayo Takata, Mary Alexander McFadden, fundadora do Reiki Internacional e membro da Aliança Reiki, Patrícia Bowling, Paul Mitchell, ex-membro do Reiki Aliança, da qual participou até 1995, iniciado mestre em 79. Tem o título Phyllis Lei Frumoto, neta da mestre Takata, participou da criação da Aliança do Reiki, onde é reconhecida grã-mestre. Apesar de estar desligada, foi iniciada em 79. Rick Bockner, Shinobu Saito, Ursula Baylor, Virginia Sandal teve grande participação na entrada do Reiki na Europa. Vanja Tuan. Fatos e dados significativos em ordem cronológica. 6.000 a.C., registro no Tibete de técnicas de cura através das mãos. 620 a.C., nascimento de Gautama Siddhartha Sakyamuni Buda, na Índia. 543 a.C., morte de Gautama Siddhartha em Kusingara, Índia. Vamos continuar. 500 a.C., um discípulo de Buda deixa registrado nos sutras em sânscrito os símbolos do Reiki. 550, introdução do budismo no Japão. 741, as províncias do Japão têm ordem de construir mosteiros budistas. 1639, o Japão fecha suas fronteiras em contato com o estrangeiro. O cristianismo ficou proibido. 1853, os Estados Unidos pedem ao Japão Porto Livre, o que lhes é negado. 1854, o Japão se rende aos Estados Unidos e seus aliados. 1861 a 1865, nos Estados Unidos ocorre a Guerra de Secessão. 15 de agosto de 1865, nasce Mikao Usui. 1867, começa no Japão a Era Meiji, com a posse do imperador Mutsuhito. 1870, os jesuítas levam novamente o cristianismo ao Japão. 1878, nascimento de Shujiro Hayashi. 1898, Mikao Usui viaja para o Ocidente. 1898, o Havaí é anexado ao território dos Estados Unidos. 24 de dezembro de 1900, nasce Hawayo Takata, no Havaí. 1922, Mikao Usui sobe o Monte Kurama para o jejum. 1924, Shujiro Hayashi conhece Mikao Usui. 10 de março de 1917, Hawayo Kawamura casa-se com Saishi Takata. 1925, o Dr. Hayashi é iniciado mestre de Reiki aos 47 anos de idade. 9 de março de 1926, morre Mikao Usui de parada cardíaca.
deixando 21 mestres de Reiki. 1927, construção do Memorial a Mikao Usui em Tóquio. 1935, os pais de Takata viajam ao Japão para um ano de férias. 1935, Takata começa seu tratamento de Reiki com o Dr. Hayashi. 1936, Hawayo Takata recebe o primeiro nível do Reiki na primavera. 1936, no inverno, Takata recebe o segundo nível de Reiki. 1937, em outubro, Takata abre seu consultório no Havaí. 22 de fevereiro de 38, Ayo Takata é iniciada mestre de Reiki nos Estados Unidos durante a visita de 6 meses de seu mestre Shujiro Hayashi. 10 de maio de 41, morre Shujiro Hayashi, deixando 5 mestres de Reiki. 1941-45, guerra entre Japão e Estados Unidos. 1970, Takata inicia a formação de seus 22 mestres. 1970-83 é criada a AIRA, American International Reiki Association. 12 de dezembro de 1980, morre Hawayo Takata, deixando 22 mestres. 1983, nasce a Aliança do Reiki. Então, tudo isso é importante, são dados e também tenho as datas de cada feito importante que teve no período do Reiki. No próximo encontro, vamos falar sobre o Reiki no Brasil. Concentre-se, ouça bem esse texto, você terá uma noção de todo o trajeto do Reiki e de seus professores. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, manter a coluna ereta, entrelaçar as mãos encostando os polegares, os pés sobre o chão separados. Agora nós vamos dar continuidade ao livro de Johnny Riccardi, Reiki, a terapia do terceiro milênio. Então vamos ver. Vamos ver o certificado. Madame Takata recebeu. Certificado. Esse é para certificar que a senhora Takata, uma cidadã americana nascida no território do Havaí, depois do curso de estudo e treinamento do sistema Usui de cura Reiki, feito sob minha supervisão pessoal durante visita ao Japão em 1935 e período subsequente, passou em todos os testes e provou ser digna e merecedora de administrar o tratamento e de conferir o poder do Reiki a outros. Portanto, eu, Shujiro Hayashi, por força da minha autoridade como mestre do sistema Reiki de cura sem remédios, por meio deste confiro à senhora Takata completo poder e autoridade para praticar o sistema Reiki e conceder a outros o conhecimento secreto da dádiva de curar através deste sistema. A senhora Takata fica por meio deste certificado por mim como um praticante e mestre do sistema Usui de cura Reiki, sendo atualmente a única pessoa nos Estados Unidos autorizada a conferir semelhantes poderes a outros e uma das 13 pessoas inteiramente qualificadas como mestre da profissão, assinado por mim nesse 21 de fevereiro de 1938, na cidade e condado de Honolulu, território do Havaí. Assinatura de Shujiro Hayashi,
assinatura da testemunha, assinatura do tabelião público do território de Honolulu. Podemos dizer que o Sr. Hayashi era um místico. Ele pôde sentir que uma guerra entre o Japão e os Estados Unidos era iminente. E como reservista da Marinha, não poderia conciliar o fato de ser mestre de Reiki e ter de servir novamente as Forças Armadas. Em 1940, Takata sonhou nitidamente com seu mestre Hayashi, vestido com um kimono de seda branca, o que a deixou preocupada. Takata ficou inquieta e resolveu ir ao Japão para ver Hayashi. Quando chegou ao Japão, Hayashi falou-lhe sobre a guerra, quem seria o vencedor, o que deveria fazer e onde deveria ir para evitar os perigos da condição de cidadã nipo-americana com residência no Havaí. Todas as previsões se confirmaram e as orientações foram seguidas visando proteger a divulgação do Reiki. Quando todas as providências necessárias à preservação do Reiki foram tomadas, o Dr. Hayashi reuniu a família e os demais mestres, nomeou Takata como uma das responsáveis pela divulgação do Reiki e comunicou a todos os presentes que o seu desencarne ocorreria em torno de 13 horas daquele mesmo dia. Eram 13 horas quando o Dr. Hayashi adentrou a sala e anunciou a todos a ruptura de uma das artérias de seu coração. Após alguns minutos, a ruptura da segunda. Sua transição ocorreu tal qual anunciara. Sentado à maneira tradicional japonesa, fechou os olhos e deixou seu corpo conscientemente entre os amigos. Vestia o mesmo kimono que Takata vira no sonho que a levara ao Japão. Em 1941, incluindo a senhora Kie Hayashi, havia somente 5 professores vivos de Reiki, iniciados pelo médico e mestre Hayashi. A senhora Takata ficou por pouco tempo para ajudar com os preparativos do funeral. Seguindo as orientações de seu mestre, terminou seu trabalho no Japão e logo regressou de navio ao Havaí, a fim de ter uma melhor compreensão dos aspectos físicos e técnicos da anatomia humana. Haruo Takata cursou a Universidade Nacional de Medicina Sem Medicamentos, National College of Drugless Physicians, em Chicago. Tornou-se uma poderosa curadora e introduziu o método Reiki no mundo ocidental, constatando, de acordo com o que já havia lhe sido passado pelo Dr. Hayashi, que todas as pessoas que eram iniciadas gratuitamente no Reiki não percebiam a grandeza do método, razão pela qual não lhe davam o devido valor. Passou a estipular preços, aceitando a orientação do Dr. Hayashi para a iniciação nos diferentes níveis do Reiki. Então vamos continuar no nosso próximo encontro falando da professora Takata. É muito interessante esse trecho. É importante que nós estudemos e saibamos mais e mais sobre o Reiki. Que assim seja. Um grande abraço. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos relaxá-lo, soltar os ombros, entrelaçar as mãos encostando os polegares, deixar a coluna ereta, deixar os pés separados, fechar os olhos. Vamos ouvir agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Johnny DeCarli. Concentremos-nos em nossos estudos. Trabalhou também um balcão de bebidas gasosas em Liyue,
e depois em uma mansão colonial de uma elegante senhora, onde permaneceu por muitos anos, chegando a ser governanta e a comandar os 20 funcionários da residência. Em 10 de março de 1917, Ha'u Ayo Kawamura casou-se com Saishi Takata, um jovem contador que trabalhava na mesma residência. Juntos tiveram 2 filhas. Entretanto, em 1930, com apenas 30 anos de idade, seu marido morreu de câncer no pulmão. O excesso de trabalho necessário para a manutenção de sua família, além da depressão e dos sérios problemas psicológicos, afetaram seriamente sua saúde. Aos 35 anos, Ha'u Ayo tinha desenvolvido problemas pulmonares e um tumor abdominal. Durante a ausência de seus pais, que após 40 anos tinham retornado a Yamaguchi, Japão, para um período de férias de 1 ano, uma das irmãs de Takata, recém-casada e com apenas 25 anos, morreu de tétano. Sensível, Takata percebeu ser a notícia muito triste para ser dada aos pais pelo correio. Resolveu comunicar pessoalmente a notícia, ocasião em que aproveitaria para tratar de sua saúde no Hospital Maeda, em Akasaka, onde seu marido havia sido tratado antes de falecer. Takata aproveitaria também para trazer as cinzas do marido para o templo Otani, no Japão, e prestar-lhe as honras finais. Em 1935, no Japão, após 10 dias e noites de viagem de barco, foi descoberto que Takata estava com um tumor abdominal, além de pedras na vesícula e problemas no apêndice, razão pela qual seu estômago doía o tempo todo, impedindo-a de andar erguida. Takata foi internada para se submeter a uma cirurgia. Já na sala cirúrgica, minutos antes da operação, Ha'u Ayo ouviu várias vezes uma voz afirmando: a operação não é necessária. A operação não é necessária. Ela acreditava tratar-se da voz de seu falecido marido, advertindo-a que evitasse a operação. O médico sentiu então que havia outro método de curá-la. Ao ser comunicado do aviso, cancelou a operação e indicou um tratamento de Reiki na clínica Shinanomaki do Dr. Hayashi. A senhora Shimura, irmã de Hayashi, que era nutricionista do hospital, conversou com a senhora Takata sobre as curas milagrosas feitas pelo mestre de Reiki médico Shujiro Hayashi, que a havia tirado de um coma profundo depois de esgotados todos os recursos médicos. Takata começou a receber o tratamento diário. Em 4 meses estava totalmente curada. Havia ganho 5 quilos e parecia estar 10 anos mais jovem. Durante o tratamento, Takata não entendia como as mãos daquelas pessoas que a tratavam podiam esquentar tanto e chegou a procurar pilhas escondidas nos reikianos. Ha'u Ayo inclinou-se a aprender o reiki, que, no entanto, na sociedade japonesa daquela época, era tesouro reservado e inacessível a pessoas estrangeiras. Teve seu primeiro pedido rejeitado. Somente após usar forte argumento de ter que ajudar os imigrantes japoneses nipo-americanos, foi-lhe dada a permissão de aprender o reiki. Takata concordou em permanecer no Japão, trabalhar na clínica de reiki todos os dias ao longo daquele ano. Ela ficou juntamente com suas 2 filhas, hospedada com a família do Dr. Hayashi, e recebeu o primeiro nível do reiki
na primavera de 1936. Tratou muitos casos diferentes com sucesso e aprendeu que para tratar do efeito seria preciso remover a causa. Tudo isso somente foi possível graças a uma carta escrita por seu amigo médico, Dr. Maeda, que também era tio de Hayashi. Cumpridas com êxito as exigências impostas para o primeiro nível, Takata recebeu treinamento do segundo nível e ficou devendo $500 ao Dr. Hayashi. Voltou em seguida ao Havaí, até então sem intenção de profissionalizar-se no reiki. Instalou-se com a família em uma casa em Ilo, na Avenida Kilauea, onde durante 10 anos funcionou seu primeiro consultório. No Havaí, sua prática de reiki prosperou com rapidez. Hao Ayo recebeu em sua casa a visita do Dr. Hayashi e de sua filha, os quais durante 6 meses permaneceram no Havaí, proferindo palestras e dando demonstrações sobre o reiki. Em 22 de fevereiro de 1938, antes de Hayashi deixar o Havaí de volta ao Japão, comunicou a seus alunos que Takata, a partir daquele momento, era mestre de reiki e estava autorizada a transmitir a técnica. Ela era a 7ª mestre treinada por Hayashi, a primeira mulher no Ocidente, permanecendo única até o ano de 1970, conforme cópia do documento original assinado pelo Dr. Shujiro Hayashi. Tão importante que percebamos o valor da Hayashi, o seu esforço, a sua dedicação. Vamos continuar no próximo encontro nosso, pois esse trabalho é muito importante. Devemos nos aprofundar no reiki e sentir o seu valor. Estudar bastante, praticar, melhorar mais e mais. Deixar nosso corpo, vamos suavizá-lo, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, verticalizar a coluna, deixar os pés separados do chão. Vamos ler o livro Reiki, a Terapia do Terceiro Milênio, de Johnny de Carne. Apesar de nosso professor Mikao Usui já ter falecido, temos que fazer o melhor para continuar passando adiante a cura Reiki para as pessoas, difundindo-a sempre cada vez mais. Que grande coisa ele fez, ter generosamente dado às pessoas o que sentiu e realizou por si mesmo. Como resultado de nosso recente encontro e discussão de alunos, decidimos erigir um monumento em pedra em seu túmulo, no templo de sua família, para que traga à luz a sua virtuosa obra e transmita à posteridade. Fui encarregado de fazer epitáfio para o monumento. Como fiquei muito impressionado com seus grandes e meritórios feitos e que muito fazem do vínculo entre mestre e pupilo, não ousei recusar o pedido e narrei o resumo. Do fundo do meu coração, portanto, espero que as pessoas das gerações futuras jamais se esqueçam de olhar para o monumento com olhos abertos e maravilhados. Em fevereiro de 1927, ditado por Masayuki Okada, terceiro rank, terceira ordem de mérito, doutor em literatura, escrito por Jusaburo Ushida, quarto rank júnior, terceira ordem do mérito, quarta classe de serviços, contra-almirante, traduzido em japonês moderno por Doi Hiroshi Ashiaya,
City, em 1º de janeiro de 98. Traduzido para o inglês por Tetsuyuki Ono, em 19 de junho de 98. Traduzido para o português por Elizabeth Barros de Sá, mestre de Reiki, a pedido de Jônia de Carlo, mestre de Reiki, em 18 de novembro de 98. Jônia de Carlo esteve no Japão algumas vezes e logo na primeira visita visitou o Memorial Amikao Usui, Tóquio, Japão, em novembro de 98. Jônia de Carlo tem uma verdadeira devoção ao mestre de Reiki. Shujiro Hayashi, a continuidade do trabalho. Shujiro Hayashi, nascido em 1878, veio de uma família de pessoas bem educadas que somavam riqueza considerável e condição social. Doutor em medicina e comandante da Marinha Imperial japonesa, falava inglês. Aos 49 anos, já na reserva da Marinha, procurava um modo de ajudar os outros. Conheceu o professor Usui em uma de suas palestras e, por ser jovem e estar aposentado, passou a viajar com ele, acompanhando-o em seus tratamentos e ensinamentos. Hayashi foi um dos mais devotos alunos de Mikao, tendo se envolvido profundamente com a prática do Reiki e recebido todos os ensinamentos do mestre. Hawa Ayutakata pregava que em 1926 o professor Usui sentiu que a sua vida chegava ao fim e comunicou aos demais mestres que Hayashi era a pessoa escolhida para continuar seu trabalho, designando-o seu sucessor. Hayashi assumiu a responsabilidade de difundir a técnica, formando novos mestres e assegurando que o Reiki continuasse como ele havia praticado. O doutor em medicina Hayashi, consciente da importância do método, preservou o conhecimento do Reiki e fundou uma clínica em Tóquio, próxima ao Palácio Imperial. A clínica tinha 8 leitos, em cada um dos quais 2 reikianos tratavam os problemas das pessoas. Naquela época, os riscos cirúrgicos eram muito grandes, já que a penicilina só foi difundida para o mundo após 1945. Hayashi, em sua clínica, não teve apoio financeiro do governo, mas conseguiu mantê-la por mais de 20 anos, graças à ajuda daqueles que podiam pagar seus tratamentos e aos excelentes resultados que obtinha. A clínica chegou a ser reconhecida como alternativa válida para todos os tipos de problemas. A clínica não só curava, como ensinava aos novos discípulos a prática do método, e os novos terapeutas saíam também para tratar as pessoas que não podiam se locomover. Mestre Shujiro Hayashi viveu de 1878 a 1941. Hayashi manteve detalhados comprovantes de tratamentos, produziu uma ampla documentação que demonstra que o Reiki encontra a fonte dos sintomas físicos, revitaliza o corpo na sua totalidade. Essas informações foram usadas por ele para repensar as posições da aplicação e sistematizar os níveis de ensino do Reiki. Ele denominou essa técnica de Usui Reiki. O Reiki foi estruturado pelo Dr. Hayashi, permitindo que todas as pessoas deste planeta possam utilizá-lo sem conhecimentos prévios especiais. Sabemos que o Dr. Hayashi era um homem prático, bastante criterioso, que muito trabalhou em sua clínica, tornando-a famosa, próspera,
tendo sido inclusive visitada pelo imperador japonês. Dr. Hayashi tinha uma visão muito clara sobre os acontecimentos de sua época. Em 1938, como militar, pressentiu que uma grande guerra estava começando, que muitos homens faleceriam. Segundo Ayu Takata, ele decidiu então assegurar a sobrevivência do Reiki à Segunda Grande Guerra, treinando e dando mestrado a duas mulheres, sua esposa Kie Hayashi e a própria Ayu Takata. Essa atitude foi ditada por sua sabedoria interior, pois ele tinha certeza, como militar fora, de que a maioria dos homens seriam convocados para servir ao seu país, Japão. Dr. Hayashi tomou a decisão correta, pois ambas sobreviveram. Sua esposa permaneceu no Japão e a senhora Takata, que morava no Havaí, introduziu o Reiki nos Estados Unidos e no Canadá. Hayashi, como reservista e membro de uma antiga tradicional família do Japão, não poderia fugir do seu dever com seu país e, ao mesmo tempo, após muitos anos como médico e mestre de Reiki, não poderia tomar parte na guerra. Não querendo ser recrutado para participar da violência que se aproximava, escolheu uma solução tipicamente japonesa para seu dilema, fazer sua transição. Depois de colocar seus negócios em ordem, preparou-se para partir desse mundo e decidiu fazer sua passagem. Hayashi, por meio psíquico e vontade própria, parou seu coração e morreu a 1h da tarde de uma terça-feira do dia 10 de maio de 41, tal qual havia anunciado. Antes de falecer, pediu à senhora Takata que desse continuidade à propagação do Reiki, convindo lembrar que, naquela ocasião, havia somente 5 mestres vivos, por ele iniciado, dentre eles a sua própria esposa, Kie Hayashi. O corpo de Hayashi ficou exposto durante uma semana na clínica Shinanomaki, em Tóquio, para onde muitos japoneses de várias partes do país foram prestar-lhe homenagem. Durante todo esse tempo, seu corpo não mostrou sinais de decomposição. Infelizmente, hoje em dia, não temos acesso às anotações do Dr. Hayashi. Entretanto, ele também treinou um homem chamado Tatsumi, iniciado diretamente por ele, que morreu recentemente com mais de 90 anos de idade, no dia 3 de outubro de 96. Tatsumi manteve consigo até essa data as anotações de seu treinamento e permitiu que os esboços dos símbolos e escritas se mantivessem vivos até hoje no Japão. A esse conhecimento chamamos hoje Reiki tradicional japonês, que difere um pouco do sistema Usui, divulgado no Ocidente pela mestra Takata. Então, tão importante e tão maravilhoso todo esse trabalho do Dr. Hayashi. E agora temos que a luz do Reiki se espalhou tão dignamente e que o Dr. Hayashi, Madame Takata e todos os mestres iniciados foram de grande validade para todo o universo. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, descontrair mais e mais, endireitar bem a coluna, entrelaçar as mãos encostando os polegares, separar os pés, fechar os olhos. Nós estamos lendo agora o livro Reiki, a Terapia do Terceiro Milênio, de Johnny DiCarli.
Revendo os fatos, entendo que a cura Reiki objetiva não somente curar as doenças, mas também corrigir a mente através de uma habilidade espiritual enviada por Deus, mantendo o corpo saudável e desfrutando uma vida de bem-estar. Ao ensinar as pessoas, devemos primeiro fazer com que percebam as últimas instruções do imperador Meiji e celebrem os 5 conselhos, pela manhã e à tarde, para mantê-los na mente. Os 5 conselhos são: não se zangue hoje, não se preocupe, expresse sua gratidão, seja aplicado em seu trabalho, seja gentil com os outros. Que são os 5 preceitos. Só por hoje, seja calma, só por hoje eu confio, só por hoje eu trabalho honestamente, só por hoje eu agradeço, só por hoje eu sou uma pessoa suave, doce, tranquila, serena e saudável. Esses são realmente os importantes preceitos para o desenvolvimento, exatamente os mesmos que os antigos sábios aconselhavam-se mutuamente. O Sensei Usui enfatizava: este é seguramente o processo secreto para trazer a boa sorte e também levar à medicina um milagroso remédio para todos os tipos de doença. Por esse processo, ele tornou seu propósito de ensinar claro e acurado. Além disso, procurou tornar sua orientação tão fácil e simples quanto possível, de maneira que nada fosse difícil de ser entendido. Sempre que você sentar-se calmamente e unir suas mãos para rezar e cantar pela manhã e à tarde, vai desenvolver um som mental puro, que é a essência de fazer do seu dia a dia o melhor que ele possa ser. Essa é a razão pela qual a cura Reiki pode ser facilmente ensinada para qualquer pessoa. As fases da vida são muito mutáveis hoje em dia e os pensamentos das pessoas tendem a se modificar também. Felizmente, podemos ter êxito em difundir a cura Reiki em todos os lugares. Estamos certos de que o Reiki contribuiria muito para impedir que as pessoas tenham seu senso de moral desordenado. A cura Reiki jamais proporcionaria às pessoas qualquer coisa que não fosse o benefício da cura de doenças de longa duração, doenças crônicas e maus hábitos. O número de alunos que aprenderam com o Sensei chega a mais de 2.000. Dentre eles, alguns alunos que se destacaram e viviam em Tóquio juntaram-se no centro de treinamento, levando adiante seu trabalho, enquanto outros alunos do país também tudo fizeram para popularizar a cura Reiki. Então vamos terminar esse texto na próxima aula. Não vai faltar muito. Vamos continuar. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós, pulse em nós por toda a eternidade. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar a cabeça, o pescoço, deixar nosso corpo suave. Vamos continuar a leitura do livro Reiki, Terapia do Terceiro Milênio. Tradução da inscrição talhada, memorial ao Sensei Mikao Usui. Esse aí já lemos. Agora aqui, continuando, ele disse: é muito melhor dar esse poder largamente para um número grande de pessoas no mundo e desfrutá-lo entre elas, do que mantê-lo exclusivamente entre os membros da própria família. Sensei Usui mudou sua residência para Aoyama, Harajuku, Tóquio, em abril de 22, onde estabeleceu um instituto no qual o tratamento e a cura Reiki eram amplamente ministrados ao público. As pessoas vinham de todas as distâncias para pedir orientação e cura e formavam
enormes filas. Tóquio sofreu um grande incêndio ocasionado por um terremoto no distrito de Kanto em setembro de 23. Pessoas feridas e doentes padeciam de dores em todos os lugares. O sensei Uzui ficou muito tocado com tudo aquilo e se mobilizou com a cura Reiki, percorrendo toda a cidade diariamente. Nem podemos calcular quantas pessoas foram salvas da morte por sua devoção, sua atuação a estender suas mãos de amor por sobre aquelas pessoas que sofriam naquela situação de emergência se destacou, como foi descrito acima. Depois disso, a clínica de treinamento tornou-se muito pequena para receber os visitantes e ele teve que construir uma nova casa em Nakano, fora da cidade, fevereiro de 25, transferindo-se para lá. Como sua reputação aumentava bastante, com frequência recebia convites vindos de todos os lugares de todo o país. Atendendo a esses pedidos, viajou para Kure e Hiroshima. Depois entrou em Saga e alcançou Fukuyama. Foi na estalagem onde se hospedou durante seu trajeto que contraiu uma doença abruptamente, vindo a falecer aos 62 anos. Sua esposa, oriunda da família Suzuki, chamava-se Sadako e teve um filho e 2 filhas. O nome do filho é Fuji e ele sucedeu a família Uzui. O sensei Uzui era de natureza gentil e prudente. Não dava importância às aparências. Tinha corpo grande e vigoroso. Sua face estava sempre iluminada com um sorriso. Quando enfrentou dificuldades, seguiu adiante com determinação e perseverança, mantendo-se extremamente cuidadoso. Era um homem de talentos variados, um amante dos livros. Detinha uma vasta gama de conhecimentos, desde história, ciência médica, cristianismo, budismo, psicologia, até o mágico reino das fadas, ciências divinatórias e fisiognomonia, Em minha opinião, fica evidente para todos que o desenvolvimento e a instrução do Sensei Uzui foram baseados em sua carreira de arte e ciência e se tornaram a chave para criar a cura Reiki. Então, é importante saber que o Dr. Mikao Uzui foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa estudiosa e preparada. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, manter nossa coluna ereta, relaxar os ombros, entrelaçar as mãos encostando os polegares, deixar os pés separados. Hoje vamos dar continuidade ao livro Reiki, a terapia do 3º milênio. Nós estamos no capítulo 3, os 5 princípios. O professor Uzui compreendeu também que muitas doenças fazem parte do processo de aprendizagem das pessoas, não cabendo ao reikiano criar expectativas em relação aos resultados da sessão. Uma recuperação prematura seria uma agressão ao processo de evolução do indivíduo, que Jesus disse: não jogar pérolas aos porcos. Ficou claro, não devemos usar nosso tempo valioso com aqueles que não estão ainda em condições de consciência de recebê-lo e valorizá-lo. Uzui entendeu que não deveria usar seu conhecimento para tratar o mundo, sem apontar a direção, sem mostrar às pessoas como elas poderiam se ajudar. Ele tinha feito o contrário do que budistas faziam.
concentrando-se na saúde do corpo físico e não do espírito, consciência. Mikao Usui entendeu então porque as grandes religiões se concentram no tratamento do espírito. Para haver uma mudança da situação da pessoa, deve haver uma mudança de atitude. Somos o que pensamos. Devemos projetar somente pensamentos de amor e gratidão e criar uma vida repleta de carinho, saúde e abundância. Tornou-se clara a importância da alquimia interior, a transformação do nosso chumbo interior em ouro. Naquele momento, ficou claro para ele que as pessoas precisavam de diretrizes que as ajudasse a crescer em compreensão e a assumir mais responsabilidades por sua própria situação de vida. Nessa ocasião, Usui recebeu do imperador Meiji os 5 princípios do Reiki, que provocaram mudanças significativas nos tratamentos, nos 5 princípios, nos tratamentos posteriores por ele, que provocaram mudanças significativas nos tratamentos posteriores por ele realizadas. Encontrei muitas variações dos 5 princípios do Reiki